quem é o meu próximo? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que hoje nos é oferecida na liturgia da segunda-feira da 27ª semana do tempo comum, ecoa em nós como um convite a uma profunda introspecção sobre um dos movimentos mais primitivos e complexos da alma humana, a fuga. Hoje nossa meditação nos aponta uma distinção crucial. Há uma fuga legítima, o necessário distanciamento do mal ou da violência que ainda não podemos amar livremente. Mas há também uma fuga ilegítima, aquela que nos afasta de Deus, de sua vontade e das demandas inadiáveis do amor. Esta última fuga, como veremos, desata tempestades não apenas em nossa vida, mas naqueles que cruzam o nosso caminho. A primeira leitura do livro do profeta Jonas nos lança diretamente no coração dessa temática. O Senhor dirige sua palavra a Jonas: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas capítulo 1, versículo 2. A ordem é clara, a missão é grandiosa, mas é a ação do profeta, a reação do profeta é imediatamente de esquiva. Jonas, porém, levantou-se para fugir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas capítulo 1, versículo 3. Aqui o vocábulo hebraico é barar e ressoa com força. Significa fugir, escapar, desaparecer. Observe que Jonas tenta literalmente se desviar. Ele tenta ir para um ponto distante, o mais longe possível do Oriente Médio, do ponto de vista hebraico. É uma fuga geográfica que espelha uma profunda fuga espiritual. Aqui a teologia subjacente é a da onipresença divina e da inevitabilidade da vocação. Jonas pensa poder escapar da vontade do Senhor, como se Deus estivesse restrito a um lugar. Mas o que acontece quando tentamos fugir de Deus? O Senhor, porém, lançou um vento forte sobre o mar e houve no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas capítulo 1, versículo 4. A tempestade aqui, meus irmãos e minhas irmãs, não é apenas um fenômeno natural, é a manifestação da desordem que se instaura quando o homem se rebela contra a ordem divina. A fuga de Jonas não o afeta sozinho. Arrasta para a turbulência todos os que estão no mesmo barco. Veja, contudo, mesmo no abismo, a misericórdia de Deus alcança Jonas. Lançado ao mar e engolido por um peixe grande, e ele clama: do ventre do abismo clamei, e tu ouviste a minha voz. Jonas capítulo 2, versículo 3. Não há fuga possível da presença, aquela presença que nos sustenta, nem mesmo do ventre das trevas. A fuga de Jonas é, paradoxalmente, o caminho pelo qual Deus o conduz a uma compreensão mais profunda de sua misericórdia universal. Em contraponto a esta fuga geográfica, o Evangelho de São Lucas hoje nos apresenta outra forma sutil, mas não menos dramática de esquiva: a fuga da responsabilidade do amor, na parábola do bom samaritano, assim bem conhecida por cada um de nós. O doutor da lei, desejando se justificar, ele faz a Jesus a pergunta que revela um sutil desejo de se eximir: quem é o meu próximo? Observe, meus irmãos e minhas irmãs, que esse doutor da lei não questiona a ordem do amor, mas busca delimitar o campo de sua aplicação.
É uma fuga intelectual e teológica das exigências rigorosas do único mandamento do amor. Quer dizer, ele quer que um próximo seja bem definido, ele quer um próximo definível, limitado, talvez de sua própria tribo ou fé, para não ter que amar a todos. Jesus responde com essa parábola do bom samaritano. Um homem ferido, caído à beira do caminho, encontra um sacerdote e um levita que passaram de largo. É uma forma de fuga da miséria alheia, talvez por conveniência ritual, o temor de contaminação ou simplesmente por indiferença. Eles escolhem a segurança e a conveniência de sua rota, em vez da interrupção do caminho para o cuidado. Contudo, nós vemos que não é um sacerdote nem um levita que acolhe esse homem caído, violentado, mas é um samaritano, um estrangeiro, um impuro para os judeus, que vê o homem e ele é tomado de compaixão. Do grego, splagikinizomai. Este verbo grego é profundo. Splagikinizomai não significa apenas ter compaixão, mas literalmente ter as entranhas revoltas, um sentimento visceral de empatia que move a ação, que vai de encontro, que assume aquilo que vê. Esse estrangeiro, ele não foge, ele se aproxima, ele se faz próximo, ele tem capacidade de identificação, ele tem capacidade de aproximação. Santo Ambrósio, comentando essa parábola, ele vê no samaritano a figura do próprio Cristo, que se inclina sobre a humanidade ferida pelo pecado, derramando o óleo do consolo e o vinho da esperança. São os sacramentos na hospedaria da igreja. A pergunta final de Jesus ao doutor da lei é incisiva. Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? São Lucas capítulo 10, versículo 36. A resposta é esta: aquele que usou de misericórdia para com ele, e que revela que o próximo não é uma categoria a ser definida, mas um gesto a ser praticado, uma ação de amor que rompe todas as barreiras. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, então nós somos confrontados com uma dolorosa verdade. Fugir de Deus ou das exigências do amor não nos liberta, mas nos aprisiona em tempestades maiores, em desertos da alma, onde a sede se aprofunda. A verdadeira liberdade não está na evasão, mas na corajosa aproximação, no abraço incondicional da vontade divina e do necessitado. Meus irmãos e minhas irmãs, Jonas do abismo descobriu que o Senhor não era um Deus de quem se podia fugir, mas um Deus de quem se devia confiar. Esse doutor da lei do evangelho de hoje foi convidado a transcender a letra fria da lei para o calor da vida entregue. A mensagem da compaixão e da misericórdia, tão bem vivida no samaritano, é a essência do cristianismo. O Concílio Vaticano, no texto da Gaudium et Spes, nos recorda que o amor a Deus e ao próximo são inseparáveis e que o cristão deve ser a presença de Cristo no mundo, agindo com misericórdia para com todos os homens. Portanto, como Jonas foi resgatado para cumprir sua missão e o samaritano se fez instrumento da providência divina, também nós, eu como sacerdote, você que me escuta, nós somos chamados a abandonar toda forma de fuga e a abraçar a coragem da fé e da caridade. Se lembre que o amor é o território do milagre. O amor é o território do milagre. Que essa Eucaristia de hoje nos conceda a graça de não mais fugir, mas de nos voltarmos com ousadia para aquele que nos chama e para o próximo que nos espera. Que nossos corações se dilatem com a compaixão, o splagikinizomai,
do samaritano. Se encheu de compaixão e que, em vez de buscar justificativas, busquemos a santificação na entrega generosa, fazendo-nos nós mesmos próximos a todos. Uma santa segunda-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.